Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos sobre religião em geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre o chamado argumento teleológico inferencial. Existem 3 formas principais de argumentos teleológicos: o argumento teleológico analógico, o argumento teleológico dedutivo e o que veremos hoje, que é o argumento teleológico inferencial. O argumento teleológico analógico consiste em fazer comparações entre entidades da natureza e artefatos humanos e dizer que, dadas as características que esses objetos têm em semelhança, isso indica que, assim como o artefato foi produzido por um agente intencional, esse objeto da natureza, por exibir características análogas, também foi produzido por uma inteligência intencional. A segunda forma de argumento teleológico é o argumento teleológico dedutivo, que consiste em listar uma lista de propriedades que permite deduzir que determinado ente foi projetado. Essas propriedades podem ser, por exemplo, o fato dele exibir uma ordem, uma harmonia, um ajuste entre as suas partes e a finalidade. Então, de acordo com o argumento dedutivo, quando a gente encontra essas propriedades, a gente pode deduzir que ali existe, portanto, uma inteligência por trás desse objeto. O argumento teleológico inferencial, por sua vez, ele vai trabalhar com a ideia de inferência pela melhor explicação. O que vem a ser um argumento que se baseia na inferência pela melhor explicação? Nós podemos definir inferência pela melhor explicação da seguinte forma: se uma entre um número de explicações concorrentes é superior em termos de virtudes teóricas, então estamos justificados em provisoriamente aceitar que essa explicação é a correta, dadas as evidências disponíveis. Ou seja, eu tenho várias explicações concorrentes para um determinado fenômeno. Então eu tenho explicação A, explicação D, B, explicação C, explicação D. Eu também posso chamar de hipótese A, hipótese B, hipótese C. Então suponhamos que eu tenho uma gama de hipóteses para explicar um determinado fenômeno. A hipótese que for mais virtuosa teoricamente é a hipótese que a gente está justificado, dadas as evidências disponíveis, a considerar como correta. Não significa necessariamente que essa hipótese está correta. Significa que, dadas as evidências disponíveis, a gente no momento está justificado a defender essa hipótese porque ela é a melhor que explica o fenômeno. Pode ser que depois, com mais evidências, com mais desenvolvimento teórico, a gente descubra que outra hipótese é melhor e a gente pode trocar. Mas enquanto a gente tem as evidências atuais, se elas apontam para uma determinada hipótese, se essa hipótese é a que melhor explica esse fenômeno, então a gente tem que essa hipótese é a mais adequada. E quais são essas virtudes teóricas? Vamos citar algumas. Poder e escopo explanatório. Então, essa explicação precisa ter uma abrangência, ela precisa conseguir explicar o fenômeno sem deixar nada de fora. Por exemplo, se você pega uma hipótese que fala que a Lua é uma esfera perfeita, essa explicação não abrange tudo, porque ela deixa de fora, por exemplo, a explicação das crateras da Lua. Também, uma hipótese, para ser virtuosa, teoricamente, ela precisa ser plausível. Ela não pode ser uma coisa muito aleatória, absurda. Então, por exemplo, se eu tenho um bolo de chocolate na minha geladeira, e aí eu abro a geladeira e o bolo de chocolate sumiu. Aí eu tenho 2 explicações. Uma pessoa vai falar que o bolo de chocolate sumiu porque um ET abriu um portal dentro da minha geladeira, entrou dentro dela, pegou o bolo, voltou no portal e foi embora. Ou eu tenho a outra explicação alternativa de que minha mãe, que está morando comigo, foi lá na geladeira, abriu a geladeira e comeu o meu bolo. Das 2 explicações, qual que é a mais plausível? Evidentemente que é a da minha mãe. Então, entre essas 2 hipóteses, eu prefiro aquela explicação mais plausível. Além disso, a explicação precisa ter a adequação causal. Ela precisa estar adequada ao que você observa no mundo, em relações de causa e efeito. Ela também precisa ter suporte evidencial. Quanto mais evidências você consegue trazer para corroborar essa hipótese, mais virtuosa ela é. Ela também precisa apresentar adequação ao conhecimento já existente.
Se essa hipótese que você trouxe está adequada àquilo que a gente já sabe, então ela tem muito mais chance de ser virtuosa do que uma hipótese que contradiz o nosso conhecimento atual. Então, uma hipótese que se ajuste melhor ao conhecimento que a gente já tem de como a realidade funciona é uma hipótese mais possível de ser verdadeira. Outro elemento de virtude teórica é o que a gente chama de frutividade. Ou seja, se sua hipótese é frutífera, ou seja, a sua hipótese ela traz vários efeitos positivos, no sentido assim, quando você explica o fenômeno por essa hipótese, ela demonstra uma capacidade muito maior de trazer novas intuições, novas interpretações, novas explicações, que permite você compreender ainda mais aquele fenômeno. Então ela tem uma frutividade, permite você trabalhar novas coisas a partir dessa hipótese. Então essa hipótese tem mais chance de ser correta. Outro elemento é a precisão. Se essa hipótese é precisa naquilo que ela explica, se ela tem uma exatidão, então essa hipótese tem mais chance de ser a melhor explicação. E por fim, além da precisão, você tem também a preditividade. Se uma hipótese é capaz de prever o que vai acontecer, então se você tem uma hipótese, por exemplo, que fala para você que a água sempre ferve a 100 graus Celsius, e aí você vai lá, coloca a água no fogo e quando atinge 100 graus Celsius, ela entra em ebulição, o que isso mostra? Que sua hipótese é capaz de prever o que vai acontecer, e isso é uma outra virtude. E uma última que eu esqueci de mencionar, que é o poder unificador. Se essa hipótese tem a possibilidade de você fazer uma síntese, uma explicação mais unificada daquele fenômeno, então essa hipótese, se ela tem esse poder de unificação, ela tem mais chance de estar correta. Então, o que significa isso? Isso vale para qualquer fenômeno. Toda vez que você tem um fenômeno e você tem várias hipóteses concorrentes, você vai pegar cada uma dessas hipóteses e vai observar qual que é o poder e escopo explanatório dessa hipótese, o quanto essa hipótese é plausível, o quanto essa hipótese tem adequação causal, o quanto essa hipótese tem suporte evidencial, o quanto essa hipótese se adequa ao conhecimento já existente, o quanto essa hipótese possui uma frutividade, o quanto essa hipótese é precisa e o quanto essa hipótese carrega um poder de unificação. E quando você lista essas características e aí você compara várias hipóteses, algumas hipóteses vão caber mais nessas características, enquanto outras não caberão tanto nessas características. E aí a hipótese que for mais virtuosa, a hipótese que mais se adequar a essas características, é a hipótese que você deve adotar como a correta. Significa necessariamente que ela está correta? Não. Significa que, dadas as evidências disponíveis, você está justificado a adotar essa hipótese como correta, pelo menos provisoriamente, até que novas evidências mostrem que talvez outra hipótese seja melhor. E qual que é, então, o argumento teleológico inferencial? O argumento teleológico inferencial diz assim, primeiro ponto, primeira premissa. Algumas coisas na natureza, ou a própria natureza, o universo, exibem sofisticada complexidade e ajuste delicado de meios aos fins. Premissa 2. A hipótese de que essas características são produto de um projeto intencional as explica adequadamente, ou mesmo melhor dizendo, ela é a melhor explicação disponível para essas características. A conclusão, portanto, provavelmente, as coisas na natureza ou a própria natureza são produtos de projeto intencional. Esse argumento aqui não é dedutivo, porque ele não te dá certeza da conclusão, né? E ele não é uma dedução, ele é uma inferência pela melhor explicação. Então não é tipo assim, se as premissas forem válidas, com certeza a conclusão é válida. Não, nesse caso não. Senão, se fosse isso, seria dedução. Aqui a gente tem uma inferência pela melhor explicação. O que significa? Que a gente tem várias explicações concorrentes e a explicação do projeto intencional, a hipótese do design intencional, é a hipótese que melhor explica essas características e, portanto, eu estou justificado a adotar essa hipótese como a correta. Então, basicamente, quais seriam essas características? Aqui eu citei algumas como exemplo, poderia citar outras, mas duas que eu coloquei como exemplo é sofisticada complexidade. Não basta a coisa ser complexa, ter muitas partes. Ela precisa ser uma complexidade sofisticada, ou seja, as partes estão arranjadas de uma forma sofisticada. E também ela tem um ajuste delicado de meios aos fins. Por exemplo, as partes desse objeto, elas concorrem entre si sistematicamente para produzir um determinado fim. Então, por exemplo, o coração, né? O coração tem uma sofisticada complexidade, você tem ali os músculos, você tem as cavidades do coração, o jeito que o coração bombeia, o que vem da artéria, depois vai para a veia. E aí você tem toda uma complexidade, é uma bomba hidráulica assim, bem
bem organizada. Não precisa fazer essa comparação da bomba hidráulica, porque esse já seria analógico, né? Mas a gente pode pensar no coração. E ele tem um ajuste delicado de meio aos fins. As suas partes, né, as suas cavidades, os seus músculos, eles estão ali, concorrem de maneira ajustada e delicada para o fim de bombear o sangue. E aí eu posso ter, então, explicações para isso. Por que existe uma complexidade sofisticada no coração e um ajuste delicado de meio aos fins? Vamos imaginar aqui duas hipóteses. A primeira hipótese diz que isso é porque o coração surgiu ao acaso, por pura aleatoriedade. Então, o coração não foi intencionalmente planejado, mas surgiu por um processo cego, não guiado, não intencional. Cego não é a melhor palavra, né? Pode soar capacitista, mas aqui pensando num processo que não tem intencionalidade. Por outro lado, a gente tem a hipótese do projeto intencional, ou seja, o coração apresenta essa sofisticada complexidade e esse ajuste delicado de meio aos fins, porque ele foi intencionalmente planejado por um ser de inteligência que é capaz de projetar com design sofisticado. O que o defensor do argumento teleológico inferencial vai dizer? Que a hipótese do projeto intencional, comparada à hipótese, por exemplo, de que o coração surgiu por um processo ao acaso ou um processo não guiado, então vamos colocar aqui duas hipóteses. Hipótese do projeto intencional e hipótese do processo não guiado. Quando você compara essas hipóteses em termos de virtudes teóricas, o defensor do argumento teleológico inferencial vai dizer assim que a hipótese do projeto intencional ela tem uma capacidade explicativa melhor, mais virtuosa do que a hipótese do processo não guiado. Então, por isso que a premissa 2, a hipótese de que essas características são produto de um projeto intencional, as explica adequadamente. Não só isso, como ela é a melhor explicação disponível dessas características. Aí o que eu disse para vocês? Isso aqui é uma inferência, não é uma dedução. Então, você não tem como ter certeza da conclusão. Você tem certeza apenas que essa hipótese, no atual momento, dadas as evidências agora disponíveis, é a hipótese que melhor explica esse fenômeno. Então, a conclusão é apenas provável, porque se surgir novas evidências, ou novos desenvolvimentos teóricos, ou outras hipóteses, caso haja uma hipótese que se mostre mais adequada, você vai ter que abandonar essa hipótese pela outra. Mas, no atual momento, dadas as evidências disponíveis, você está justificado a adotar a hipótese do projeto intencional. Portanto, provavelmente, as coisas na natureza ou a própria natureza são produtos de projeto intencional. Isso aqui de coisas na natureza e coisas ou a própria natureza é tanto que você pode aplicar esse argumento para coisas específicas, como eu dei o exemplo do coração, como ao próprio universo como um todo. Você pode argumentar que o universo como um todo é melhor explicado pela ideia de um projetista do que pela ideia de um processo não guiado que deu origem a esse universo. Esse argumento, ele tem problemas, evidentemente, porque o principal problema dele é que você precisa mostrar mesmo que não tem uma outra hipótese melhor do que a do projeto intencional. E hoje a gente tem, por exemplo, a teoria da evolução, a gente tem outras hipóteses, e a teoria da evolução não é a mesma coisa que a aleatoriedade. Então você tem outras hipóteses concorrentes, e você precisa então mostrar que a hipótese do projeto intencional é melhor do que essas hipóteses concorrentes. E o segundo problema desse argumento é que a conclusão dele é apenas provisória, né? Então, ele não é um argumento que vai nos dar certeza se Deus existe ou não. E mesmo se ele tiver certo, tudo que ele vai nos dar certeza é que existe um projetor, ou que é provável que existe um projetor intencional, né? Que pode ou não ser Deus, né? Esse argumento tem suas limitações, mas espero que vocês tenham entendido, é o chamado argumento teleológico inferencial. Ou seja, é um argumento que tenta provar a existência de um Deus inteligente, projetista, entendendo que a hipótese de um Deus projetor inteligente, um designer inteligente, é melhor em termos de explicação do que hipóteses concorrentes. Aqui é importante dizer, quando eu falo designer inteligente, eu não estou falando que essa hipótese, esse argumento, necessariamente está implicado com a teoria do design inteligente, né, que é pseudocientífica. Quando eu falo de um designer inteligente, eu falo que essa hipótese simplesmente conclui que é um projetor. E aí pode ser que os seres vivos surgiram por evolução, mas que essa evolução foi guiada por um projetor. O que esse argumento tenta dizer é que o surgimento dessa complexidade sofisticada
e desse ajuste delicado de meios aos fins é melhor explicado por um projeto inteligente do que uma evolução não guiada ou por um processo qualquer não guiado. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham entendido o argumento e até mais.